Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Luiz Gama nasceu em Salvador em 1830. Filho de um descendente de portugueses com uma escrava liberta, acabou vendido aos 10 anos como escravo pelo próprio pai, que precisava de dinheiro para pagar dívidas de um jogo. A alforria veio aos 17. Como autodidata, ele passou a estudar direito e, usando as letras da lei, começou a defender escravos. Um relato interessante aí, serve aí como só curiosidade, né, sobre Luiz Gama e o pai, né, que teve esse final aí absurdo, né, que é o pai vender o próprio filho. Mas ele relata que até os 10 anos de idade ele foi muito bem tratado pelo pai. Porém, teve esse triste fim aí, que foi o pai vender o próprio filho. Vamos lá, continuando. Foi o maior advogado da história do Brasil, por conta de sua trajetória e de seu brilhantismo. Era um sujeito que demonstrava capacidade e manejo do direito, que são impressionantes até hoje. Luiz Gama tenta se tornar oficialmente advogado na Faculdade do Largo de São Francisco, mas pela sua condição social e étnica, não consegue, e sendo assim, ele começa a frequentar a biblioteca e assim aprende sozinho as ciências jurídicas. Calcula-se que Gama tenha conseguido alforriar pela via judicial centenas de escravos. Diz que a quantidade de processo em que ele se envolveu foi enorme. Quando se tornou escravo, Luiz Gama foi levado para São Paulo. Na capital paulista, depois de libertado, aprendeu a ler e escrever e passou a atuar junto ao crescente movimento abolicionista. Ele fundou pelo menos 2 jornais que circulavam na época. O Diabo Coxo, de 1864, e 2 anos mais tarde, O Cabrião. Em carta a um amigo, Gama escreveu que promovia processos em favor de pessoas livres criminosamente escravizadas, auxiliando, na medida de seus esforços, a alforria de escravos, pois detestava o cativeiro e todos os senhores. Esse trabalho era sempre feito sem cobrança de honorários. Em entrevista publicada pelo jornal Correio Paulista em 1869, o abolicionista explica suas razões. Ele diz que advogava de graças por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Ele não pretendia ter lucro, nem tinha medo das represálias. São palavras aí do Luiz Gama. De fato, ele não temia. Vendo a história desse cara, não tem como dizer que ele tinha medo de alguma coisa. Ele enfrentava todo o sistema social e jurídico. Seu ganha-pão, então, era o trabalho como jornalista. Além de ter sido um dos fundadores do Diabo Coxo e do Cabrião, que eram os jornais, ele trabalha também em outros jornais, o Ipiranga, o Radical Paulistano e o Polichinelo, trabalhando aí em várias funções. Também se atreveu a escrever e publicar diversos versos, muitos deles abolicionistas. Usava pseudônimos como Getúlio e Barrabás. Sua coragem e determinação fizeram com que as demais pessoas acreditassem que seria possível libertar o Brasil, acabar com o jugo escravista. Luiz Gama deixou um legado ético que nos permite colocar em confronto certos valores que cortam o Brasil institucional: a desigualdade, a dependência econômica, o subdesenvolvimento e o racismo. Em 24 de agosto de 1882, aos 52 anos, Luiz Gama morre em São Paulo, devido a complicações da diabetes. Uma imensa multidão participou de seu cortejo fúnebre. Calcula-se que mais de 10% da população de São Paulo participou. Diversas pessoas foram honrar a sua memória. Membros da alta sociedade paulista e ex-escravizados libertos revezaram-se na alça ali do caixão. Quase 6 anos mais tarde, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel
sanciona a Lei Áurea, proibindo o regime de escravidão no Brasil. Bom, pessoal, esse é o resumo da história de Luiz Gama, né? Um grande herói aí da história do Brasil, né? Um herói da história do Brasil, é um abolicionista, tá? Infelizmente não é lembrado, não é conhecido pelo popular, né? Você não tem as mídias, né, divulgando, né? Mais uma vez vou pegar no pé do Zumbi aí, me desculpem os fãs do Zumbi dos Palmares, mas pessoas como Luiz Gama e André Rebouças mereciam muito mais, né, as lentes, né, o brilho que Zumbi tem, tá? Vale deixar aqui, o Luiz Gama ele fez muito uso da Lei Feijó, tá? Que eu já falei em outra aula, né, que era a lei que impedia o tráfico de escravos, né, que era proibido trazer escravos de fora para o Brasil. Então, muito em cima dessa lei, o Luiz Gama, né, construiu ali a sua história, né, muito em cima dessa lei. Ele fez de fato valer a lei e fica marcado na história do nosso Brasil. Valeu, gente. Até a próxima. Falou! Jogada da partida.